Olá pessoal, meu nome é Gustavo Henrique, sou aluno do curso de Direito da UniFTC, do 6º semestre, fundamentalmente dessa matéria Direito Empresarial 2, ministrada pelo professor Gabriel Soares, e nesse vídeo iremos tratar sobre o contrato de franchising, ou para o português, contrato de franquia. Mas para iniciarmos esse tema, iremos fazer uma breve introdução do que é o contrato de franquia. Bem, o contrato de franquia é um instituto, é um instrumento pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso da sua marca ou da sua patente, associado à distribuição dos seus produtos ou serviços. Bem, quem não se lembra do McDonald's? Aquele McDonald's, ele inicialmente foi algo bem pequeno, que começou no interior dos Estados Unidos e com pouco tempo digamos assim, de prestação de serviços e produtos, ele teve uma expansão enorme. Bem, ele teve essa expansão por causa do contrato de franquia. O que é que acontecia? Percebendo a evolução do negócio, a qualidade do produto, a qualidade do serviço que usavam o sistema rápido, eles começaram a franquear os seus serviços e produtos através desse instrumento. Então a ideia econômica é que a expansão do negócio possa ser feita, mas também quando um franqueado adquire esse instrumento, assina esse contrato, ele visa já adquirir algo em andamento no mercado consumerista. Ou seja, ele já quer algo que não precisa começar do zero, ele já quer as técnicas empresariais funcionando, ele já quer algo dentro do mercado. Então esse em si é o que é o contrato de franquia, a sua natureza, e ao longo desse vídeo iremos tratar mais sobre os aspectos e as atribuições desse contrato. Olá gente, meu nome é Gleiciane e eu vou falar um pouquinho sobre as normas de franquias. Sobre as modificações com a vigência da Novatio Legis em 26/3/2020. Foi através da Lei 13.966 de 2019, ela foi publicada no Diário Oficial da União, de 27/12/2019, foram estabelecidas regras sobre o sistema de franquia empresarial e revogada a Lei 8.955, de 15 de dezembro de 94. Os contratos de franquia, eles obedecerão às seguintes condições. Primeiro, os que produzem efeito exclusivamente no território nacional serão inscritos em língua portuguesa e regidos pela legislação brasileira. 2. Os contratos de franquia internacional serão escritos originalmente em língua portuguesa e terão tradução certificada para a língua portuguesa, custeada pelo franqueador, e os contratantes poderão optar no contrato pelo fórum de um dos seus países de domicílio. As partes, elas também poderão eleger um juiz arbitral para a solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. A nova lei, ela entra em vigor após 90 dias da sua publicação oficial, ou seja, a partir do dia 26/3/2020. A vigência da Lei 8.955 de 94 até 25/3/2020. A Lei 8.955 de 94 fixava as condições para que o relacionamento entre as partes relativas ao contrato de franquia empresarial, que é conhecido como franchising. Esta lei, ela foi revogada pela Lei 13.966 de 2019, cujos efeitos prevaleceram a partir do dia 26/3/2020. Sou José Carlos de Conceição, estudante do curso de Direito da UniFTC, Campus Feira de Santana. Vou falar hoje sobre natureza jurídica do contrato de franquia, que é um dos tópicos do nosso trabalho da disciplina de Direito Empresarial 2, que tem à frente da pasta o Mr. Gabriel Soares. O contrato de franquia é uma figura contratual que traz em si grandes aspectos da concessão exclusiva,
da prestação de serviço e do fornecimento, da distribuição e de outras modalidades contratuais, sendo por si entendido pela doutrina como aspecto atípico. Tem como fundamento a cooperação empresarial a fim de obter melhores resultados no mercado econômico. Há duas correntes que divergem sobre o contrato de franquia. A primeira corrente define o contrato de franquia como atípica, mista ou híbrida, mesmo diante da Lei número 8.955 de 94, justamente em razão da liberdade das partes em estipular as regras. Misto e híbrido, porque o contrato reúne elementos de outros contratos típicos, como contrato de distribuição e prestação de serviço. Esse é o entendimento da primeira corrente liderada pelo doutrinador Fábio Coelho, que entende ser atípico, porque a lei não esgota todos os aspectos do contrato. Já a segunda corrente de doutrinadores define como um contrato típico, situação controversa da doutrina, com a expressa previsão na Lei 8.955 de 94, que tem as seguintes características. Forma. Segundo a disposição no artigo da Lei 8.955 de 94, o contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de duas testemunhas, considerando-se válido, independente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público, bilateral ou sigmático. Cria obrigações para ambas as partes. Oneroso. A franquia sempre será remunerada, seja de forma direta ou indireta. Aleatório. O resultado não pode ser precisamente antecipado. Inegociável. Em tese, as partes discutem as cláusulas do contrato de franquia. Impessoal. Não se baseia em elemento pessoalíssimo. Esta é a posição defendida por alguns doutrinadores, entre eles Tiago Ferreira Cardoso Neves. Isso foi a parte da natureza jurídica do contrato de franquia. Espero ter colaborado com vocês. Muito obrigado. Boa noite, me chamo Ingrid e irei apresentar para vocês o surgimento do contrato de franquia. Bom, o contrato de franquia é um contrato empresarial de adesão, surgido nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Na época, foi criado um sistema inédito, pelo qual se viabiliza que outras pessoas explorem determinada marca, mantendo a qualidade original. Muito embora seja um negócio vantajoso ao franqueado, pois explora um empreendimento já bem sucedido, sendo que deve ser observado os direitos do franqueador. E quais são esses direitos? São receber os royalties, exigir a padronização da atividade, estipular o cumprimento de metas, analisar se o pretenso franqueador se enquadra nos requisitos necessários para tocar o negócio e escolher o ponto comercial. Boa noite a todos, me chamo Girlene, irei falar sobre as partes e também sobre as vantagens do contrato para as partes. Bem, as partes. O franqueador é a pessoa jurídica ou física que autoriza aos franqueados que façam uso de uma marca cujos direitos lhes são próprios e também podem ser transmitidos os conhecimentos e os padrões necessários para a operação do negócio. Ou seja, ele detém de titularidade da marca, ele licencia o uso da marca ao franqueado, que vai utilizar mediante exploração e comercialização dos produtos ou serviços, como também ele pode produzir o produto ou transmitir as técnicas para a fabricação. Já o franqueado é a pessoa jurídica ou física que adquire a franquia. Segundo Fázio Júnior, um doutrinador empresarial, o franqueado ele adquire a franquia, operacionaliza e distribui os produtos ou serviços, ou seja, ele é o beneficiário do uso da marca, né, do franqueador. Ele muitas das vezes vai distribuir os produtos ou serviços. É um empresarial individual, ou empresarial coletivo, não tem relação de emprego, tampouco de consumo.
as vantagens do contrato para as partes. Para o franqueado, a vantagem está na rapidez da expansão de rede de novos mercados, também está na notoriedade da marca, grande volume de compras, na ausência de relação empregatícia, na redução de custos, no aumento da rentabilidade e também na maior cobertura geográfica. Já para o franqueado, a vantagem consiste ou está através do reconhecimento popular dos produtos industrializados ou serviços prestados, a qual fortalece sua marca. Ou seja, trata-se de uma rede privada de distribuição cujo sucesso da marca já está consagrado no mercado. Boa noite, meu nome é Yuri. Irei falar sobre as cláusulas contratuais, tópico 8 do nosso trabalho. Iniciarei falando sobre o sistema de franchise. Sistema esse que é regido pela Lei 8.955/94 e por normas em cláusulas contratuais. Essas cláusulas têm tipos variados, podendo ser de acordo com a natureza, a importância dos produtos e o interesse das partes. Assim, algumas dessas cláusulas são imprescindíveis para a caracterização do contrato. Irei agora discorrer sobre 5 delas. A primeira que irei falar é a cláusula de contrato para prazo. Nos contratos de franquia, o acordo é feito por tempo determinado, isto é, fixe um prazo de validade com este acordo. Os prazos são estipulados em função da vontade das partes, mas geralmente esses prazos eles têm a duração de 1 a 5 anos, que podem ser a qualquer momento prorrogados ou rescindidos. A segunda cláusula que eu irei falar é a cláusula de preço. Os contratos de franchising devem possuir cláusulas referentes ao seu valor econômico, com preço para aquisição do pacote. Para que seja determinado o valor, vários são os fatores levados em conta. O primeiro deles é o objeto da franquia, tecnologia desenvolvida, nível de formação, qualidade de assistência técnica a ser prestado. Para que seja determinado o valor, vários são os fatores levados em conta. O primeiro deles é o objeto da franquia, tecnologia desenvolvida, nível de formação, qualidade de assistência técnica a ser prestada e força da marca no mercado. A segunda cláusula, cláusula de pagamento. Nesta cláusula, o franqueado tem a obrigação de pagar ao franqueador os valores estipulados na assinatura do contrato, devendo ser acordado entre as partes a forma de pagamento da taxa inicial, pagamento sobre vendas, dentre outros pagamentos. A quarta cláusula é a cláusula de cessão de direitos imateriais. No contrato de franquia, haverá a transferência da propriedade imaterial do franqueador, que consiste em marcas, patentes, insígnias, etc., obrigando o franqueado dela a utilizar-se nos estritos moldes do que foi acordado. E a cláusula de exclusividade territorial. Cláusula de grande importância para o franqueado, pois delimita o campo de sua ação e limita o acesso de outros integrantes da sua rede na sua área de atuação. Desta forma, protege a possibilidade de uma concorrência danosa contra o franqueado, evitando até a saturação dos pontos de mercado. Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Lima Chiesa, sou estudante de Direito da UniFTC. Vou apresentar o trabalho aqui de Empresarial 2 com o professor Gabriel Soares, certo? Então, vou falar do tópico 9, que é dos direitos e dos deveres desse contrato de franquia, certo? Primeiramente, a gente tem que entender quem é um franqueador e quem é o franqueado. O franqueador é o indivíduo que é proprietário da marca, certo? Que tem um real poder sobre esta. O franqueado é quem tem oportunidade de uso, certo? Então, por ser um contrato bilateral, vai trazer deveres, obrigações para ambos, certo? Assim como direito para ambos também. Então, a gente vai falar disso. Anteriormente, esses requisitos e obrigatoriedades era trazido no artigo 3º
da Lei 8.955 de 94. Hoje, com a revogação daquela lei, passa a entrar em vigor, desde 2019, a 13.966, certo? Então, hoje é trazido no artigo 2º da 13.966. Não mudou muito o texto, certo? O franqueado, os deveres para o franqueado. Ele tem que zelar pela qualidade do produto ou fornecimento de serviço, certo? Tem que ser algo de qualidade. Ele não pode fazer de qualquer forma para que isso prejudique até o franqueador, tá certo? Então tem que zelar pela qualidade. Tem que pagar algumas taxas. Então essas são algumas das obrigações. Tem que pagar as taxas ao franqueador, certo? E tem que preservar pelo sistema de know-how, certo? Isso é uma palavra em inglês, quer dizer como fazer ou saber fazer. O que é isso? Vamos colocar isso em um exemplo prático. Indivíduo que que tem um franqueador que tem um modelo de ketchup e passa para a franquia. Ele passa como fazer aquele ketchup, ele passa como deve ser feito, quais os ingredientes. Isso não pode ser repassado. O franqueado não pode repassar aquilo. Isso é o sistema know-how. Então não posso repassar, tenho que preservar por esse sistema, certo? Então, e quais são os direitos do franqueado? Que esse também tem direitos. Ele tem direito a usar a patente, certo? Ele pode usar lá a patente do nome do franqueador, certo? Ele tem esse direito, ele passa a ter esse direito. Distribuição de produto ou de serviço. Já que a gente falou que tem que ter uma qualidade, ele também pode distribuir, não é isso? E o uso da tecnologia para fazer um melhor serviço, certo? Eu posso usar as formas que o franqueador ele usa. Então, é basicamente isso, gente. Oi, colegas, eu sou Luciana Nascimento e vou falar aqui sobre a extinção do contrato de franquia. Podemos observar que o contrato de franquia é um negócio de risco, mediante o qual há um investimento pelo franqueado visando expectativa de lucro com base em projeções de mercado. Portanto, cabe-lhe gerir de forma responsável o empreendimento para que não resulte prejuízo. O artigo 2º da Lei 13.966 de 2019 estabeleceu uma série de exigências para o franqueado a fim de formar um interesse na franquia, exigindo o que se denomina circular de oferta de franquia. Na verdade, trata-se de uma típica obrigação pré-contratual, com reflexos importantes no curso do contrato, porque ele fará parte integrante do contrato. A entrega dessa circular caracteriza a proposta nos termos de direito privado e independe de qualquer pagamento. O parágrafo 2º do artigo 2º também impõe que o não cumprimento estabelecido no caput autoriza o franqueado a arguir anulabilidade ou nulidade do contrato e exigir as devoluções das quantias pagas. O que fundamenta essas cláusulas é o fato de que o contrato de franquia deve ser baseado na boa-fé das partes. O contrato pode ser extinto por alguns motivos: pelo decurso do prazo, final do prazo, pelo implemento de condições resolutivas, pelo distrato bilateral ou pela resolução baseada em culpa da parte que houver descumprido as obrigações legais ou contratuais. No entanto, a causa mais comum para a extinção do contrato é o prazo que foi estabelecido, e esse prazo geralmente é de 5 anos. É importante observar também que no contrato deve haver cláusulas de renovação de contrato pelo franqueado. Deve ser expresso. É interessante também que exista no contrato cláusula que fale sobre os segredos da indústria e da possibilidade de o franqueado estabelecer-se com atividade concorrente. Uma eventual rescisão por força maior deve ser examinada com rigor, pois somente razões inviabilizadoras efetivamente do negócio podem extingui-los. Há um costume também de constar no contrato cláusulas que informem
que extingam o mesmo por denúncias vazias ou informações falsas, porque aí demonstra a má-fé. Então, neste caso, o franqueado pode exigir a extinção do contrato, a devolução de todas as quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação, de royalties, e ainda que tem que ser corrigidos pela variação da remuneração básica dos depósitos da poupança e ainda as perdas e danos. Portanto, para extinguir-se o contrato de franquia, basta o franqueado não interessar mais a continuação da franquia, não se interessa mais. Basta comunicar a intenção de necessidade e fundamentação dessa decisão. Obviamente, como é um contrato e é formal, tem que ser por escrito. Ok? Um abraço.